As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Portanto, não é sem razão que Agostinho chama tão frequentemente este sacramento de vínculo de caridade, pois que estímulo mais poderoso poderia ser empregado para excitar a caridade mútua entre nós do que quando Cristo, entregando-se a nós, não apenas nos convida por seu exemplo a nos dedicarmos à promoção do bem-estar do outro, mas também, ao se tornar comum a todos, nos faz todos um com ele mesmo. Isso fornece a melhor confirmação do que afirmei anteriormente, que não há verdadeira administração do sacramento sem a palavra, pois qualquer vantagem que nos advém da Sagrada Ceia requer a palavra, seja para sermos confirmados na fé, exercitados na confissão ou excitados ao dever. Não há necessidade de pregação. Portanto, nada mais absurdo pode ser feito em relação à ceia do que convertê-la em uma ação muda, como vimos ser feito sob a tirania do Papa. Pois eles sustentaram que toda a validade da consagração depende da intenção dos sacerdotes, como se não tivesse nada a ver com o povo a quem o mistério deveria ser principalmente explicado. Eles caíram nesse erro por não observarem que aquelas promessas sobre as quais a consagração repousa não são dirigidas aos elementos em si, mas às pessoas que os recebem. Cristo não se dirige ao pão, ordenando que se torne seu corpo, mas ordena a seus discípulos que comam e promete a eles a comunicação de seu corpo e sangue. Nem Paulo ensina qualquer outra ordem além da de que as promessas devem ser oferecidas aos crentes juntamente com o pão e o cálice. E esta é a verdade. Não devemos imaginar qualquer encantamento mágico ou pensar que é suficiente ter murmurados as palavras como se fossem ouvidas pelos elementos. Mas devemos entender aquelas palavras pelas quais os elementos são consagrados como uma pregação viva que edifica os ouvintes, que penetra suas mentes, que está profundamente impressa em seus corações, que exerce sua eficácia na realização do que promete. Essas considerações mostram claramente que a reserva do sacramento, insistida por muitas pessoas com o propósito de distribuição extraordinária aos doentes, é perfeitamente inútil, pois ou eles o receberão sem qualquer recitação da instituição de Cristo, ou o ministro acompanhará o sinal com uma verdadeira explicação do mistério. Se nada for dito, é um abuso e corrupção. Se as promessas forem repetidas e o mistério declarado, para que aqueles que estão prestes a recebê-lo possam comunicar-se com vantagem, não temos razão para duvidar de que esta é a verdadeira consagração. Que fim será alcançado, então, pela consagração anterior, que, tendo sido pronunciada quando os doentes não estavam presentes, não serve para eles? Mas será alegado que aqueles que adotam essa prática têm o exemplo da antiga igreja a seu favor. Isso eu confesso, mas de uma maneira de tal grande importância, e na qual qualquer erro deve ser altamente perigoso, não há nada tão seguro quanto seguir a verdade em si. Agora, à medida que percebemos que este pão sagrado da ceia do Senhor é alimento espiritual, agradável e delicioso, bem como salutar para os sinceros adoradores de Deus, que na participação dele experimentam Cristo como sua vida, que os estimula à ação de graças, que os exalta à caridade mútua entre si, assim, ao contrário, ele se transforma em um veneno nocivo para todos aqueles cuja fé não nutre e confirma e que não os excita a ação de graças e a caridade. Pois, assim como o alimento corpóreo, quando ofende um estômago doente, tornando-se corrupto em si mesmo, é encontrado mais nocivo do que nutritivo. Assim, este alimento espiritual, quando encontra uma alma poluída pela iniquidade, apenas a precipita em uma ruína mais terrível, não de fato por qualquer culpa na comida, mas porque para aqueles que estão contaminados e incrédulos nada é puro, por mais que possa ser de outra forma santificado pela bênção do Senhor. Pois, como Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor, e come e bebe juízo para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Pessoas dessa descrição, que sem um pingo de fé ou o menor sentimento de caridade, se intrometem como tantos porcos para apoderar-se da ceia do Senhor, não têm discernimento do corpo do Senhor, pois, como não acreditam que aquele corpo seja sua vida, tratam-no com o máximo desonra. Elas são capazes de lançar sobre ele um desdém, roubando-lhe a dignidade e recebendo-o de tal maneira que o poluem e profanam. E enquanto estão em dissensão e alienação de seus irmãos,
presumem misturar o símbolo sagrado do corpo de Cristo com suas discórdias. Não é por causa delas que o corpo de Cristo não está dividido e cada membro não está separado dos demais. Portanto, são justamente representadas como culpadas do corpo e do sangue do Senhor, que poluem tão vergonhosamente com sua impiedade sacrílega. Mas, por esse comer indigno, recebem sua própria condenação, pois, embora não tenham fé fixada em Cristo, ainda assim, em sua recepção do sacramento, professam que não há salvação para eles em lugar algum, exceto nele, e renunciam a toda outra dependência. Portanto, são seus próprios acusadores, dão testemunho contra si mesmas, selam sua própria condenação. Além disso, enquanto estão divididas e distraídas de seus irmãos, ou seja, dos membros de Cristo, não têm parte em Cristo, e ainda assim testificam que o único caminho de salvação é participar de Cristo e estar unidos a Ele. Por essa razão, Paulo deu a seguinte instrução: que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Com isso, entendo que ele quis dizer que cada homem deve se retirar para si mesmo e considerar-se com sincera confiança de coração. Confia na salvação procurada por Cristo, se a reconhece pela confissão de sua boca, se aspira a imitar Cristo na busca de integridade e santidade, se, após o exemplo de Cristo, está pronto para se dedicar a seus irmãos e se comunicar com eles, com quem tem um interesse comum em Cristo. Se, assim como ele mesmo é reconhecido por Cristo, ele da mesma forma considera todos os seus irmãos como membros de seu corpo. Se deseja cuidar, preservar e assisti-los como se fossem seus próprios membros. Não que esses deveres de fé e caridade possam agora ser perfeitos em nós, mas porque este é o ponto em que devemos sentir os desejos mais ardentes e empregar os esforços mais vigorosos para alcançar que nossa fé possa ser cada vez mais aumentada e nossa caridade fortalecida dia após dia. Em geral, quando pretendem preparar pessoas para essa participação digna do sacramento, têm atormentado e torturado miseráveis consciências. E ainda assim, não mencionaram uma única coisa que o caso exigia. Disseram que aqueles que comem indignamente estão em estado de graça. Para estar em estado de graça, explicaram que consiste em estar puro e limpo de todo pecado. Uma doutrina que excluiria todos os homens que agora vivem ou que já viveram na terra do benefício deste sacramento. Pois, se for necessário que derivemos nossa dignidade de nós mesmos, estamos perdidos. Nada nos aguarda além de ruína, confusão e desespero. Embora nos esforcemos com todas as nossas forças, não obteremos nada no final, exceto a descoberta de que somos os mais indignos, após termos trabalhado ao máximo para encontrar alguma dignidade para curar essa ferida. Eles elaboraram um método de alcançar a dignidade, que é, tendo examinado nossas consciências o máximo que pudermos e exigido de nós mesmos uma conta de todas as nossas ações, devemos nos purgar de nossa indignidade por meio de contrição, confissão e satisfação. Mas que tipo de purgação é essa? Já afirmamos em um lugar mais adequado para a discussão disso. No que diz respeito ao presente assunto, observo que essas consolações são muito pobres e insubstanciais para consciências perturbadas, aflitas, desanimadas e sobrecarregadas com a sensação de seus pecados. Pois se o Senhor, por sua expressa interdição, não admite ninguém à participação da ceia, exceto aqueles que são justos e inocentes, requer não pouca atenção de qualquer indivíduo para alcançar a certeza de sua posse daquela justiça que ele encontra ser exigida por Deus. Agora, que fundamento de certeza temos de que Deus está satisfeito com pessoas que fizeram o que puderam? E mesmo que esse fosse o caso, quando algum homem será encontrado que possa se atrever a declarar que fez tudo o que pôde? Assim, enquanto nenhuma certeza certa de nossa dignidade pode ser obtida, a entrada para o sacramento sempre permanece fechada por aquela terrível interdição que denuncia que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. Agora, é fácil julgar que tipo de doutrina é essa que prevalece no papado e de que autor ela precedeu, que por sua extrema austeridade priva e rouba os miseráveis pecadores que já estão aflitos com trepidação e tristeza da consolação deste sacramento, no qual todos os confortos do Evangelho foram apresentados a eles. Era certamente impossível para o diabo encontrar um método mais sucinto de arruinar os homens do que enfatuá-los de tal maneira a privá-los de todo gosto e prazer por tal alimento que seu Pai Celestial e misericordioso havia destinado para sua nutrição. Para que não precipitemos a nós mesmos neste abismo,
Portanto, lembremo-nos de que este sagrado banquete é remédio para os doentes, conforto para o pecador, braços para os pobres, mas que não conferiria nenhuma vantagem aos saudáveis, aos justos e aos ricos, se algum assim pudesse ser encontrado. Pois assim como Cristo nos é dado nele como alimento, entendemos que sem ele definimos, morremos e desfalecemos, assim como o corpo perde seu vigor pela falta de sustento. Além disso, como ele nos deu a vida, entendemos que sem ele estamos completamente mortos em nós mesmos. Portanto, a melhor e única dignidade que podemos apresentar a Deus é oferecer-lhe nossa miséria e indignidade, para que ele nos torne dignos de sua misericórdia. Desesperar em nós mesmos, para que possamos encontrar consolo nele. Humilhar-nos, para que possamos ser exaltados por ele. Acusar-nos, para que possamos ser justificados por ele. Da mesma forma, aspirar àquela unidade que ele nos ordena em sua ceia, e assim como ele nos faz todos um nele mesmo, deve ser nosso desejo que todos tenhamos uma só mente, um só coração e uma só língua. Se tivermos essas coisas bem consideradas e digeridas em nossas mentes, embora possamos estar perturbados, nunca seremos subvertidos por tais reflexões. Como este necessitado e destituído de todo bem, contaminado pela poluição do pecado e meio morto, como poderíamos comer dignamente o corpo do Senhor? Consideraremos antes que viemos como pobres ao liberal benfeitor, como pacientes ao médico, como pecadores ao autor da justiça, como pessoas mortas à fonte da vida. A dignidade que é exigida por Deus consiste principalmente na fé, que atribui tudo a Cristo e não coloca dependência em nós mesmos. E, em segundo lugar, na caridade, mesmo aquela caridade que é suficiente para apresentarmos a Deus em um estado imperfeito, para que Ele possa aumentá-la e melhorá-la, pois não podemos produzi-la em um estado de perfeição. Outros que concordaram conosco que a dignidade que é ordenada consiste em fé e caridade. No entanto, caíram em um erro considerável a respeito do grau dessa dignidade, exigindo uma perfeição de fé a qual nada pode se aproximar e uma caridade igual àquela que Cristo manifestou para conosco. Mas por essa exigência, excluem todos os homens do acesso a esta sagrada ceia, tanto quanto as pessoas a que nos referimos antes, pois, se sua opinião fosse admitida, nenhuma pessoa poderia recebê-la, exceto indignamente, uma vez que todos, sem uma única exceção, estariam convencidos de sua imperfeição. E certamente deve revelar uma extrema ignorância, para não dizer estupidez, exigir na recepção do sacramento aquela perfeição que tornaria o sacramento desnecessário e inútil, pois não foi instituído para os perfeitos, mas para os imperfeitos e fracos, para despertar, excitar, estimular e exercitar suas graças de fé e caridade e corrigir os defeitos de ambos. No que diz respeito ao cerimonial externo, se os crentes pegam o pão em suas mãos ou não, se o dividem entre si ou cada indivíduo come o que lhe é dado, se devolvem o cálice à mão do diácono ou entregam à pessoa que está ao lado, se o pão é levedado ou não levedado, se o vinho é tinto ou branco, não é de menor importância. Essas coisas são indiferentes e deixadas à liberdade da igreja. É certo, no entanto, que o costume da igreja antiga era que todos pegassem seu pão em suas mãos. E Cristo disse, dividam entre si. A história nos informa que pão levedado e comum foi usado antes da época de Alexandre, bispo de Roma, que foi o primeiro defensor do pão não levedado, mas por que razão não sei. A menos que tenha sido para deslumbrar os olhos do povo com a admiração de um novo espetáculo, em vez de instruir suas mentes na pura religião. Apelo a todos que sentem a menor preocupação pela piedade. Se não percebem claramente quão mais conspicuamente a glória de Deus aparece neste uso do sacramento, e quanta maior abundância de consolo espiritual e deleite os crentes desfrutam nele do que nas insignificantes e teatrais tolices que apenas tendem a enganar as mentes da multidão que observa. Isso eles chamam de manter o povo na religião, quando os levam a qualquer coisa que desejam sob a estupefação e enfatuamento da superstição. Se alguém estiver inclinado a defender tais invenções pela alegação da antiguidade, estou igualmente ciente de quão cedo o crisma e o exorcismo foram usados no batismo e quão logo após a era dos apóstolos corrupções foram introduzidas na ceia do Senhor. Mas essa é a confiança da presunção humana, que nunca pode se conter de brincar com os mistérios de Deus. Mas lembremos que Deus considera a obediência de sua palavra em tão alta estima que é o padrão pelo qual ele nos designa a julgar até mesmo seus anjos e o mundo inteiro. Agora,
Deixando toda essa massa de cerimônias, observemos que a ceia do Senhor poderia ser administrada de forma mais adequada se fosse apresentada à igreja com muita frequência e pelo menos uma vez por semana, da seguinte maneira. O serviço deveria começar com oração pública. Em seguida, um sermão deveria ser proferido. Depois, o pão e o vinho sendo colocados sobre a mesa, o ministro deveria recitar a instituição da ceia, declarar as promessas que nos foram deixadas nela e, ao mesmo tempo, excomungar todos aqueles que estão excluídos dela pela proibição do Senhor. Após isso, uma oração deveria ser oferecida, para que, com a mesma benignidade com que nosso Senhor nos deu este alimento sagrado, Ele também nos ensinasse e capacitasse a recebê-lo com fé e gratidão de coração, e que, como de nós mesmos não somos dignos, Ele, em sua misericórdia, nos tornasse dignos de tal festa. Então, ou alguns salmos deveriam ser cantados, ou uma porção das Escrituras deveria ser lida, e os crentes, em uma ordem adequada, deveriam participar do sagrado banquete, os ministros quebrando o pão e distribuindo e apresentando o cálice ao povo. Após a conclusão da ceia, uma exortação deveria ser dada à fé sincera e a uma confissão da mesma. A caridade é uma conduta digna de cristãos. Finalmente, ações de graças deveriam ser oferecidas e louvores cantados a Deus. E para encerrar tudo, a igreja deveria ser dispensada em paz. As observações que já fizemos a respeito do sacramento mostram abundantemente que ele não foi instituído para ser recebido uma vez por ano e de maneira descuidada e formal, como é agora a prática geral, mas para ser frequentemente celebrado por todos os cristãos, para que possam frequentemente recordar os sofrimentos de Cristo, cuja recordação sustentaria e fortaleceria sua fé, os incitaria a cantar louvores a Deus e a confessar e celebrar sua bondade, e também cultivaria em seus corações e promoveria o exercício mútuo daquela caridade, cujo vínculo veriam na unidade do corpo de Cristo. Pois sempre que comunicamos no símbolo do corpo do Senhor, é como a troca de um compromisso mútuo, pelo qual nos vinculamos reciprocamente a todos os deveres da caridade, de modo que ninguém entre nós faça algo que possa prejudicar seu irmão ou omita qualquer coisa pela qual possa assisti-lo, quando a necessidade exigir e a oportunidade permitir. Tal prática da Igreja Apostólica é mencionada por Lucas, quando diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na quebra do pão e nas orações. Portanto, o costume invariável era que nenhuma assembleia da igreja fosse realizada sem que a palavra fosse pregada, orações oferecidas, a ceia do Senhor administrada e esmolas dadas. Que esta era a ordem estabelecida entre os coríntios pode ser razoavelmente concluído das epístolas de Paulo, e é bem conhecido que foi seguida por muitas idades depois. Daí, aqueles antigos cânones que são atribuídos a Anacleto e Cúcio dizem que, após a consagração estar concluída, todos devem comunicar-se sob pena de exclusão da igreja. E os antigos cânones que são atribuídos aos apóstolos dizem que aqueles que não perseveram até o fim e não recebem o sacramento devem ser corrigidos como perturbadores da igreja. No concílio de Antioquia, também foi decretado que aqueles que entram na igreja, ouvem o sermão e se retiram da comunhão, sejam excluídos da igreja até que tenham corrigido essa falta. E embora no primeiro concílio de Nicéia esse decreto tenha sido ou mitigado ou pelo menos promulgado de forma mais branda, ainda assim foi ordenado que aqueles que forem encontrados nunca comunicar após terem ouvido o sermão sejam advertidos, e que, se não obedecerem à primeira advertência, sejam excomungados. Esses decretos foram evidentemente aprovados pelos Santos Pais com o objetivo de reter e perpetuar a celebração frequente da comunhão, que foi transmitida pelos próprios apóstolos e que eles percebem ser altamente benéfica para os crentes, mas que por negligência está gradualmente caindo em desuso geral. Agostinho testemunha a respeito da época em que viveu, quando diz que o sacramento desta coisa, isto é, da unidade do corpo de Nosso Senhor, é preparado na mesa do Senhor em alguns lugares diariamente, em outros lugares em dias determinados, em intervalos regulares de tempo, e é então recebido por alguns para a vida e por outros para a destruição. E em sua primeira epístola, Januário, diz que alguns recebem o corpo e o sangue do Senhor todos os dias e outros os recebem em certos dias. Em algumas igrejas, não passa um dia sem a administração do sacramento. Em outras é administrado apenas no sábado e no domingo, e em outras apenas no domingo. Mas o povo, em geral, como já observamos,
às vezes é muito negligente. E os santos pais os estimularam com severas reprovações, para que não parecessem coniventes com tal negligência. Temos um exemplo disso em uma homilia de Costomo sobre a Epístola aos Efésios, onde se diz ao que desonrou a festa: não se diz, por que você se sentou, mas como você entrou aqui. Quem quer que esteja presente aqui e não participe dos mistérios é ímpio e insolente. Apelo a vocês: se alguém for convidado para uma festa e vier lavar as mãos, sentar-se e aparentemente fazer todos os preparativos para participar dela, e após tudo isso, não provar nada, ele não estará oferecendo um insulto tanto à festa quanto a quem a preparou. Assim, vocês que aparecem entre aqueles que por oração se preparam para receber o alimento sagrado, que pela própria circunstância de não se afastarem, confessam ser um de seu número e após tudo não participam com eles, não teria sido melhor para vocês não terem aparecido entre eles? Vocês me dirão que são indignos, nem então eram dignos da comunhão da oração, que é uma participação para a recepção do santo mistério. Agostinho e Ambrósio, unindo-se, condenam a prática que, em seu tempo, já havia sido adotada nas igrejas orientais, de que o povo assistisse como espectadores à celebração do sacramento e não participasse dele. E esse costume que ordena que os crentes se comuniquem apenas uma vez por ano é sem dúvida uma invenção do diabo. Quem quer que fossem as pessoas que o introduziram, disse que Céfus, bispo de Roma, foi o autor desse decreto, do qual não há a menor razão para acreditar que tenha sido como agora é representado. É provável que a regulamentação que ele fez não fosse mal calculada para o interesse da Igreja nas circunstâncias daquelas épocas, pois não há dúvida de que a Sagrada Ceia era então apresentada aos fiéis sempre que se reuniam para adoração. Nem há mais dúvida de que a parte principal deles costumava se comunicar. Mas, como seria raramente possível que todos se comunicassem juntos, era necessário que aqueles que estavam misturados com descrentes, e que naquele dia todos os cristãos em Roma fizessem uma confissão pública de sua fé por meio da participação na ceia do Senhor. A regulamentação de Zefiro era boa em si mesma, mas foi grosseiramente pervertida por seus sucessores, quando estabeleceram uma certa lei de que deveria haver uma comunhão por ano, cuja consequência foi que quase todos os homens, ao se comunicarem uma vez, se resignaram a um repouso letárgico, como se tivessem se desculpado de todo o resto do ano. Uma prática muito diferente deveria ter sido seguida. Pelo menos uma vez a cada semana, a mesa do Senhor deveria ter sido preparada diante de cada congregação de cristãos, e as promessas deveriam ter sido declaradas para seu sustento espiritual. Ninguém deveria ter sido compelido a participar, mas todos deveriam ter sido exaltados e estimulados, e aqueles que eram negligentes deveriam ter sido repreendidos. Então todos, como pessoas famintas, teriam se reunido em multidões para tal banquete. Tenho razões suficientes para reclamar que foi o artifício do diabo que introduziu esse costume, que ao prescrever um dia por ano, torna os homens preguiçosos e descuidados durante todo o resto do tempo. Vemos que esse abuso já havia começado a prevalecer na época de Crisóstomo, mas vemos ao mesmo tempo quão grandemente isso o descontentava, pois no lugar que acabei de citar, ele se queixa severamente de uma grande desigualdade nesse assunto, que muitas vezes as pessoas não vinham ao sacramento durante todo o resto do ano, embora estivessem preparadas, mas que vinham na Páscoa, mesmo sem preparação. Então ele exclama: ó costume, ó presunção! Em vão, então, é a oblação diária, em vão estamos diante do altar. Não há ninguém para participar conosco. Assim, tão longe de tal prática ser sancionada pela autoridade de Crisóstomo, da mesma fonte precedeu outra regulamentação que roubou ou privou a parte principal do povo de Deus de metade da Sagrada Ceia, quero dizer, o símbolo do sangue, que foi interditado aos leigos e profanos, pois por esses títulos eles distinguem a herança do Senhor, que se tornou o privilégio peculiar dos poucos que receberam unção e tonsura, e a ordenança do Deus eterno é: bebei todos dela, a qual o homem revogou e abrogou por uma nova e contrária lei, ordenando que todos não bebam dela. E esses legisladores, para não parecerem resistir a seu Deus sem razão, alegam os perigos que poderiam resultar se este cálice sagrado fosse apresentado indiscriminadamente a todos, como se esses perigos não tivessem sido previstos e considerados pela eterna sabedoria de Deus. Em seguida, argumentam com grande sutileza que um é suficiente para ambos.
Pois se é o corpo, dizem, é o todo de Cristo, que não pode agora ser separado de seu corpo. Portanto, o corpo contém o sangue. Veja como a razão humana está em desacordo com Deus quando uma vez foi deixada a seus próprios caprichos. Exibindo o pão, nosso Senhor diz, este é meu corpo. Exibindo o cálice, ele diz, este é meu sangue. A audácia da razão humana contradiz isso e afirma que o pão é o sangue e que o vinho é o corpo. Como se o Senhor tivesse distinguido seu corpo de seu sangue, tanto por palavras quanto por sinais, sem qualquer causa. E como se já tivesse sido ouvido que o corpo ou o sangue de Cristo foi chamado de Deus e homem. Certamente, se ele tivesse a intenção de designar sua pessoa inteira, poderia ter dito, sou eu, como as Escrituras nos dizem que ele fez em outras ocasiões. E não, este é meu corpo, este é meu sangue. Mas, com o objetivo de ajudar a fraqueza de nossa fé, ele apresenta o pão e o cálice separadamente para nos ensinar que ele é suficiente para a bebida, assim como para o alimento. Agora, se uma dessas partes for retirada, encontraremos apenas metade de nossa nutrição nele. Embora fosse verdade, então, como pretendem, que o sangue está no pão e o corpo no cálice, ainda assim eles defraudam as almas dos crentes daquela confirmação que Cristo entregou como necessária para eles. Portanto, deixando de lado suas sutilezas, apeguemo-nos ao benefício que surge do duplo compromisso que Cristo ordenou. Estou ciente das objeções levantadas sobre este assunto pelos ministros de Satanás, que estão acostumados a tratar as Escrituras com desprezo. Em primeiro lugar, alegam que um ato simples não fornece um fundamento suficiente a partir do qual deduzir uma regra de obrigação perpétua sobre a observância da Igreja. Mas é falso chamá-lo de um ato simples, pois Cristo não apenas deu o cálice a seus apóstolos, mas também os ordenou a fazer o mesmo no futuro. Pois é a linguagem de comando, bebei todos dela. E Paulo menciona que foi praticado de tal maneira que implica plenamente que é uma ordenança positiva. O subduz é que Cristo não admitiu ninguém além dos apóstolos para a participação da ceia, a quem já havia escolhido e admitido na ordem dos sacerdotes sacrificiais. Mas eu gostaria que eles me dessem respostas às 5 perguntas, das quais não poderão escapar, mas suas deturpações serão facilmente refutadas. Primeiro, por qual oráculo obtiveram essa solução tão inconsistente com a palavra de Deus? As Escrituras mencionam 12 que se sentaram com Jesus, mas não obscurecem a dignidade de Cristo a ponto de chamá-los de sacerdotes sacrificiais, um nome que mencionarei no lugar apropriado. Embora ele tenha dado o sacramento aos 12, ele ordenou que eles fizessem o mesmo, ou seja, que o distribuíssem entre eles de maneira semelhante. Em segundo lugar, porque, nesse período mais puro, por quase 1000 anos após os apóstolos, todos, sem exceção, foram admitidos à participação de ambos os símbolos. A Igreja Antiga estava ignorante sobre quais convidados Cristo havia admitido à sua ceia. Qualquer hesitação ou evasão trairia a mais consumada impudência. Histórias e obras eclesiásticas dos pais ainda existem que fornecem testemunhos claros desse fato. Tertuliano diz que a carne é alimentada com o corpo e o sangue de Cristo, para que a alma possa ser nutrida por Deus. E Ambrósio disse a Teodósio, com que mãos você receberá o sagrado corpo do Senhor? Com que audácia você beberá seu sagrado sangue? E Jerônimo diz, os sacerdotes consagram a Eucaristia e distribuem o sangue do Senhor ao povo. E Codgram diz, não é como era sob a antiga lei, quando o sacerdote comia uma parte e o povo outra, mas a todos é apresentado um só corpo e um só cálice. Tudo na Eucaristia é comum ao sacerdote e ao povo. E o mesmo é atestado em vários lugares por Agostinho. Mas por que eu discuto sobre algo que é tão evidente? Que alguém leia todos os pais gregos e latinos e encontrará que eles abundam com tais testemunhos. Nem essa prática caiu em desuso enquanto uma partícula de pureza permanecia na Igreja. Gregório, que pode ser justamente chamado de último bispo de Roma, mostra que era observada em seu tempo. Ele diz, você agora aprendeu o que é o sangue do Cordeiro, não por ouvir, mas por beber. Seu sangue é bebido pelos fiéis. E continuou mesmo por 400 anos após sua morte, não obstante a degeneração universal que havia ocorrido. Nem foi considerado meramente como um costume, mas como uma lei inviolável, pois a instituição divina era então reverenciada e nenhuma dúvida era entretida sobre a criminalidade de separar coisas que o Senhor uniu. Gelásio, bispo de Roma, fala da seguinte maneira.
Entendemos que alguns, ao receber apenas o corpo do Senhor, se abstêm do cálice, que, como parecem estar escravizados por uma superstição incompreensível, deveriam, sem dúvida, ou receber o sacramento inteiro ou se abster completamente dele, pois nenhuma divisão deste mistério pode ser feita sem grande sacrilégio. Atenção foi dada a essas razões de Cipriano, que certamente deveriam ser suficientes para influenciar uma mente cristã. Ele diz: como ensinamos ou estimulamos eles a derramar seu sangue na confissão de Cristo, se recusamos seu sangue àqueles que estão prestes a entrar em conflito? Ou como os preparamos para o cálice do martírio, se não os admitimos primeiro pelo direito da comunhão para beber o cálice do Senhor na igreja? Os canonistas restringem o decreto de Gelásio aos sacerdotes, mas isso é um argumento muito pueril para precisar de qualquer refutação. Em terceiro lugar, porque Cristo, ao apresentar o pão, disse simplesmente tomai e comei, mas ao apresentar o cálice, disse bebei todos dele, como se pretendesse expressamente se proteger contra a sutileza de Satanás? Quarto, se como pretendem nossos adversários, nosso Senhor admitiu à sua ceia apenas sacerdotes sacrificiais, que homem pode ser encontrado tão presunçoso a ponto de convidar para a participação dela estranhos que o Senhor excluiu, e para a participação daquele dom sobre o qual eles não poderiam ter poder sem qualquer comando daquele que sozinho poderia concedê-lo? E com que confiança agora se atreverão a distribuir ao povo o símbolo do corpo de Cristo, se eles não têm nem o comando, nem o exemplo do Senhor? Em quinto lugar, Paulo afirmou o que era falso quando disse aos coríntios: recebi do Senhor o que também vos entreguei, pois ele depois declara o que havia entregue, que era que todos, sem qualquer distinção, deveriam comungar em ambos os símbolos. Se Paulo recebeu do Senhor que todos deveriam ser admitidos sem qualquer distinção, que considerem de quem receberam aqueles que excluem quase todo o povo de Deus, pois não podem agora pretender que sua doutrina tenha origem em Deus, com quem não há sim e não. E ainda assim se atrevem a abrigar tais abominações sob o nome da Igreja e a defendê-las sob esse pretexto, como se a Igreja pudesse consistir daquelas antichamadas que tão facilmente pisoteiam, mutilam e abolam a doutrina e as instituições de Cristo, ou como se a Igreja Apostólica, na qual a verdadeira religião exibiu toda a sua influência, não fosse a verdadeira Igreja. A missa papal não é apenas uma profanação sacrílega da ceia do Senhor, mas uma total aniquilação dela. Com essas e invenções semelhantes, Satanás tem se esforçado para obscurecer, corromper e adulterar a sagrada ceia de Cristo, de modo que pelo menos sua pureza não seja preservada na Igreja. Mas a perfeição da terrível abominação foi seu estabelecimento de um sinal pelo qual ela poderia ser não apenas obscurecida e pervertida, mas totalmente obliterada e abolida, de modo a desaparecer da vista e sair da lembrança dos homens. Refiro-me a esse erro mais pestilento com o qual ele cegou quase todo o mundo, persuadindo-o a acreditar que a missa é um sacrifício e oblação para obter a remissão dos pecados. Como esse dogma foi inicialmente entendido pelos escolásticos saudáveis, que não caíram em todas as absurdidades de seus sucessores, não me deterei para investigar, mas me despedia deles e de suas sutilezas espinhosas, que, por mais que possam ser defendidas por subterfúgios e argumentos, devem ser rejeitadas por todos os homens de bem, pois servem apenas para obscurecer o brilho da Sagrada Ceia. Deixando-os, portanto, desejo que os leitores entendam que estou agora combatendo essa opinião com a qual o anticristo romano e seus agentes infectaram o mundo inteiro, a saber, que a missa é um ato pelo qual o sacerdote que oferece Cristo e outros que participam da oblação merecem o favor de Deus, ou que é uma vítima expiatória pela qual eles reconciliam Deus com eles. Nem isso foi meramente uma opinião geralmente aceita pela multidão, mas o ato em si é tão ordenado que se torna uma espécie de expiação para fazer satisfação a Deus pelos pecados dos vivos e dos mortos. Isso é plenamente expresso também nas palavras que eles usam. Nem pode ser concluído algo diferente de sua observância diária. Sei quão profundamente essa praga fincou suas raízes, que aparência plausível de bondade assume, como se abriga sob o nome de Cristo, e como multidões acreditam que toda a substância da fé está compreendida sob a única palavra missa. Mas quando for demonstrado de maneira mais clara pela palavra de Deus que essa missa, por mais que possa ser envernizada e adornada, oferece o maior insulto a Cristo, suprime e oculta sua cruz,
condena sua morte ao esquecimento, nos priva do benefício resultante dela e invalida e destrói o sacramento que foi deixado como um memorial daquela morte. Haverá raízes tão profundas que essa mais poderosa ferramenta, quero dizer, a palavra de Deus, não possa cortar em pedaços e erradicar. Haverá algum verniz tão especioso que essa luz não possa detectar o mal que se esconde por trás dele. Vamos, portanto, prosseguir para estabelecer o que afirmamos em primeiro lugar, que a missa oferece uma blasfêmia e um insulto intoleráveis a Cristo, pois ele foi constituído por seu Pai um sacerdote e um sumo sacerdote, não por um tempo limitado, como aqueles que estão registrados como sacerdotes consagrados sob o Antigo Testamento, que, tendo uma vida moral, não poderiam ter um sacerdócio imortal. Portanto, havia necessidade de sucessores de tempos em tempos para preencher os lugares daqueles que morriam. Mas Cristo, que é imortal, não requer nenhum vigário para ser substituído em seu lugar. Portanto, ele foi designado pelo Pai como um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para que pudesse executar para sempre um sacerdócio permanente. Esse mistério já havia sido prefigurado em Melquisedeque, a quem as Escrituras introduziram uma vez como sacerdote do Deus Altíssimo, mas nunca o mencionam depois, como se não houvesse fim para sua vida. A partir dessa semelhança, Cristo é chamado de sacerdote segundo sua ordem. Agora, aqueles que sacrificam todos os dias devem necessariamente nomear sacerdotes para conduzir as oblações, e esses sacerdotes devem ser substituídos no lugar de Cristo como seus sucessores e vigários. Por essa substituição, eles não apenas despojam Cristo de sua devida honra e o roubam da prerrogativa de um sacerdócio eterno, mas se esforçam para degradá-lo da mão direita do Pai, onde ele não pode sentar na fruição da imortalidade, a menos que ele também permaneça um sacerdote eterno. Nem deixem que aleguem que seus sacerdotes sacrificiais não são substitutos no lugar de Cristo, como se ele estivesse morto, mas são meramente assistentes em seu sacerdócio eterno, o que não impede que ele continue a existir, pois a linguagem do apóstolo é muito precisa para que possam se valer de tal evasão quando ele diz que realmente havia muitos sacerdotes, porque não puderam continuar devido à morte. Cristo, portanto, cuja continuidade não é impedida pela morte, é apenas um e não precisa de companheiros. No entanto, eles têm a audácia de se armar com o exemplo de Melquisedeque em defesa de sua impiedade, pois, como se diz que ele trouxe pão e vinho, concluem que isso foi uma prefiguração de sua missa, como se a semelhança entre ele e Cristo consistisse na oblação de pão e vinho, o que é muito insubstancial e frívolo para precisar de qualquer refutação. Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão e seus companheiros para refrescê-los quando estavam fatigados em seu retorno da batalha. O que isso tem a ver com um sacrifício? Moisés elogia a humanidade e a liberalidade do piedoso rei. Esses homens presumidamente fabricam um mistério, do qual as Escrituras não fazem menção, e ainda assim embelezam sua era com outro pretexto, porque o historiador imediatamente depois acrescenta que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Respondo que eles aplicam erroneamente ao pão e ao vinho o que o apóstolo se refere à bênção, pois este Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão e o abençoou, do que o mesmo apóstolo, do qual não é necessário buscar um melhor expositor, argumenta sua dignidade superior, pois, sem toda contradição, o menor é abençoado pelo maior. Mas se a oferta de Melquisedeque tivesse sido uma figura do sacrifício da missa, é credível que o apóstolo, que discute todas as minúcias, teria esquecido uma coisa de tal alta importância. Será em vão para eles, com toda a sua sofística, tentar derrubar o argumento que o próprio apóstolo usa, que o direito e a dignidade do sacerdócio cessam entre os homens mortais, porque Cristo, que é imortal, é o único e perpétuo sacerdote. Uma segunda propriedade da missa que afirmamos é que ela suprime e oculta a cruz e a paixão de Cristo. É além de toda contradição que a cruz de Cristo é subvertida assim que um altar é erguido, pois se Cristo se ofereceu como sacrifício na cruz para nos santificar para sempre e obter a redenção eterna para nós, a virtude e a eficácia desse sacrifício devem certamente continuar sem fim. Caso contrário, não teríamos ideias mais honoráveis de Cristo do que das vítimas animais que foram sacrificadas sob a lei, cujas oblações se provaram fracas e ineficazes pela circunstância de sua repetição frequente.
Portanto, deve ser reconhecido que o sacrifício que Cristo realizou na cruz carecia da virtude de purificação eterna, ou que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito uma vez por todas as eras. É isso que o apóstolo diz, que este grande sumo sacerdote, até Cristo, agora, uma vez no fim do mundo, apareceu para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Novamente, pela vontade de Deus, somos santificados através da oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Novamente, que por uma única oferta Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ao que ele acrescenta esta observação notável, que onde há remissão de iniquidades, não há mais oferta pelo pecado. Isso também foi simbolizado pelas últimas palavras de Cristo, quando com seu último suspiro disse, está consumado. Estamos acostumados a considerar as últimas palavras de pessoas morrendo como oraculares. Cristo, no momento de sua morte, declarou que, por seu próprio sacrifício, tudo o que era necessário para nossa salvação havia sido realizado e concluído. Para tal sacrifício, cuja perfeição ele declara tão explicitamente, será lícito para nós fazer inúmeras adições todos os dias, como se fosse imperfeito, enquanto a mais santa palavra de Deus não apenas afirma, mas proclama e protesta que esse sacrifício foi uma vez perfeito e que sua virtude é eterna. Não são aqueles que exigem outro sacrifício que acusam isso de imperfeição e ineficácia. Mas qual é a tendência da missa, que admite a oferta de 100.000 sacrifícios todos os dias, exceto obscurecer e suprimir a paixão de Cristo, pela qual ele se ofereceu como o único sacrifício ao Pai? Quem, que não é cego, não vê que tal oposição à verdade clara e manifesta deve ter surgido da audácia de Satanás? Estou ciente das falácias com as quais aquele pai da mentira costuma embelezar essa fraude, como se esses não fossem sacrifícios variados ou diferentes, mas apenas uma repetição daquele único sacrifício. Mas tais ilusões são facilmente dissipadas, pois em todo o argumento o apóstolo está sustentando não apenas que não há outros sacrifícios, mas que aquele único sacrifício foi oferecido uma vez e nunca deve ser repetido. Os mais astutos sofistas recorrem a subterfúgios mais profundos, alegando que a missa não é uma repetição daquele sacrifício, mas uma aplicação dele. Essa sofística também pode ser refutada sem mais dificuldade do que a anterior, pois Cristo uma vez se ofereceu, não para que seu sacrifício fosse diariamente ratificado por novas oblações, mas para que o benefício dele pudesse ser comunicado a nós pela pregação do Evangelho e pela administração da Sagrada Ceia. Assim, Paulo diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós e nos ordena a nos alimentarmos dele. Isso que digo é a maneira pela qual o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é corretamente aplicado a nós, quando é comunicado a nós para nosso desfrute e o recebemos com verdadeira fé. Mas vale a pena ouvir sobre qual outra base eles sustentam o sacrifício da missa. Eles aplicam para esse propósito a profecia de Malaquias, na qual o Senhor promete que desde o nascer do sol até o seu pôr, incenso será oferecido ao seu nome, e uma oferta pura, como se fosse uma coisa nova ou incomum. Pois os profetas, quando falam do chamado dos gentios, designam o culto espiritual a Deus, ao qual eles os exaltam pelas cerimônias externas da lei, a fim de mostrar de maneira mais familiar aos homens de seus próprios tempos que os gentios deveriam ser introduzidos à participação da verdadeira religião. Como é sua prática invariável em todas as ocasiões descrever as realidades que foram exibidas no Evangelho sob os tipos e figuras da dispensação sob a qual viveram. Assim, a conversão ao Senhor é expressa por subindo a Jerusalém, a adoração a Deus por meio de oblações de vários dons, o conhecimento mais extenso a ser concedido aos crentes no reino de Cristo por meio de sonhos e visões. A profecia que eles citam, portanto, é semelhante a outra previsão de Isaías, onde ele prevê a ereção de 3 altares na Assíria, Egito e Judéia. Pergunto aos romanistas, primeiro, se não admitem que essa previsão foi cumprida no reino de Cristo. Segundo, onde estão esses altares ou quando foram eles erigidos. Terceiro, se pensam que aqueles 2 reinos estavam destinados a ter seus respectivos templos, como o de Jerusalém. Uma devida consideração sobre essas coisas, creio, os levará a reconhecer que o profeta, sob tipos adaptados ao seu próprio tempo, estava prevendo o culto espiritual a Deus que deveria ser propagado por todo o mundo. Esta é a nossa solução para a passagem que eles citam de Malaquias. Mas como exemplos desse modo de expressão são de tão frequente ocorrência,
não me ocuparei em uma enumeração adicional deles. Aqui também estão miseravelmente enganados ao reconhecer nenhum sacrifício além do da missa, enquanto os crentes, na realidade, agora sacrificam ao Senhor e oferecem uma oblação pura, da qual trataremos em breve. Agora prossigo para a terceira visão da missa, sob a qual devo mostrar como ela obliterates e expunge da memória da humanidade a verdadeira e única morte de Jesus Cristo. Pois assim como entre os homens, a confirmação de um testamento depende da morte do testador, assim também nosso Senhor, por sua morte, confirmou o testamento no qual nos deu remissão de pecados e justiça eterna. Aqueles que ousam tentar qualquer variação ou inovação neste testamento negam assim sua morte e a representam como sem valor. Agora, o que é a missa senão um novo e totalmente diferente testamento? Pois não promete cada missa separada uma nova remissão de pecados e uma nova aquisição de justiça, de modo que agora há tantos testamentos quantas missas. Que Cristo, portanto, venha novamente e, por outra morte, ratifique este novo testamento, ou melhor, por inúmeras mortes, confirme esses inúmeros testamentos de missas. Não disse eu verdadeiramente, então, no início, que a verdadeira e única morte de Cristo é obliterada e consignada ao esquecimento pelas missas? E não é o teste direto da missa causar a Cristo, se fosse possível, ser morto novamente? Pois onde há um testamento, diz o apóstolo, deve haver também, por necessidade, a morte do testador. A missa pretende exibir um novo testamento de Cristo, portanto requer sua morte. Além disso, a vítima que é oferecida deve, por necessidade, ser morta e imolada. Se Cristo é sacrificado em cada missa, ele deve ser cruelmente assassinado em 1000 lugares separados ao mesmo tempo. Este não é meu argumento, é o raciocínio do apóstolo. Não era necessário que ele se oferecesse frequentemente, pois então ele teria que ter sofrido frequentemente desde a fundação do mundo. Em resposta a isso, confesso que eles estão prontos para nos acusar de calúnia, alegando que imputamos a eles sentimentos que nunca tiveram nem podem ter. Sabemos, de fato, que a vida e a morte de Cristo não estão em seu poder, e se pretendem assassiná-lo, não indagamos. Apenas queremos mostrar as absurdidades que seguem de sua doutrina ímpia e abominável, e isso provamos pela boca do apóstolo. Eles podem responder 100 vezes, se quiserem, que esse sacrifício é sem sangue, mas eu negarei que os sacrifícios possam mudar sua natureza ao capricho dos homens, pois assim a sagrada e inviolável instituição de Deus cairia por terra. Daí segue que este princípio do apóstolo nunca pode ser abalado, que sem derramamento de sangue não há remissão. Agora devemos tratar da quarta propriedade da missa, que é nos impedir de perceber e refletir sobre a morte de Cristo e assim nos privar do benefício resultante dela. Pois quem pode considerar-se redimido pela morte de Cristo quando vê uma nova redenção na missa? Quem pode ter certeza de que seus pecados são remidos quando vê outra remissão? Não é uma resposta suficiente dizer que obtemos remissão de pecados na missa apenas porque já foi procurada pela morte de Cristo, pois isso não é outra coisa senão pretender que Cristo nos redimiu para que possamos nos redimir. Pois esta é a doutrina que foi disseminada pelos ministros de Satanás e que agora defendem com gritos, fogo e espada, que quando oferecemos Cristo a seu Pai no sacrifício da missa, por esse ato de oblação obtemos remissão de pecados e nos tornamos participantes da paixão de Cristo. O que resta então à paixão de Cristo, senão ser um exemplo de redenção pelo qual podemos aprender a ser nossos próprios redentores? Cristo mesmo, quando sela a garantia do perdão na Sagrada Ceia, não ordena a seus discípulos que descansem neste ato, mas os remete ao sacrifício de sua morte, significando que a ceia é um monumento ou memorial designado para nos ensinar que a vítima expiatória pela qual Deus deveria ser apaziguado deve ser oferecida apenas uma vez. Nem é suficiente saber que Cristo é a única vítima, a menos que também saibamos que há apenas uma oblação, para que nossa fé possa estar fixada em sua cruz. Agora chego à observação conclusiva de que a Sagrada Ceia, na qual nosso Senhor nos deixou o memorial de sua paixão, impressa e gravada, foi removida, abolida e destruída pela ereção da missa. Pois a ceia em si é um dom de Deus, que deve ser recebido com ações de graças. O sacrifício da missa é pretendido como um preço dado a Deus e recebido por Ele como uma satisfação. Assim como dar difere de receber, assim também o sacrifício da missa difere do sacramento da ceia.
E esta é a mais miserável ingratidão do homem, que quando a profusão da bondade divina deveria ter sido reconhecida com ações de graças, ele faz de Deus seu devedor. O sacramento prometeu que, pela morte de Cristo, não apenas somos restaurados à vida, mas somos perpetuamente vivificados, porque cada parte de nossa salvação foi então realizada. O sacrifício da missa proclama uma doutrina muito diferente, que é necessário que Cristo seja sacrificado todos os dias para ser de alguma vantagem para nós. A ceia deve ser distribuída na congregação pública da Igreja para nos instruir na comunhão pela qual todos estamos conectados em Cristo Jesus. A missa dissolve e destrói essa comunhão, pois a recepção dessa era tornou necessário que houvesse sacerdotes para sacrificar pelo povo, e a ceia, como se tivesse sido resignada a eles, deixou de ser administrada à Igreja dos crentes, de acordo com o mandamento do Senhor. Um caminho foi aberto para a admissão de missas privadas, que representavam uma espécie de excomunhão, em vez da comunhão que foi instituída por nosso Senhor. Quando o sacerdote da missa se separa de toda a congregação de crentes para devorar seu sacrifício sozinho, que ninguém se deixe enganar, eu chamo isso de missa privada sempre que não há participação da ceia do Senhor entre os crentes, independentemente do número de pessoas que possam estar presentes como espectadores. Com respeito à palavra missa em si, nunca consegui determinar com certeza de onde ela se originou. Apenas penso que pode ter sido derivada das oblações que costumavam ser feitas no sacramento. Daí os antigos pais geralmente a usam no plural. Mas, para evitar toda controvérsia a respeito do termo, digo que as missas privadas são diametralmente opostas à instituição de Cristo e, consequentemente, são uma profanação ímpia da Sagrada Ceia. Pois o que o Senhor nos ordenou não é tomar e dividir entre nós, que observância do mandamento Paulo inculca. Não é a quebra do pão, que é a comunhão do corpo de Cristo. Quando um homem o toma, portanto, sem qualquer distribuição, que semelhança isso tem com o mandamento? Mas alega-se que esse homem o faz em nome de toda a Igreja. Pergunto, por qual autoridade? Não é isso uma zombaria aberta a Deus, quando uma pessoa faz separadamente por si mesma aquilo que não deveria ter sido feito, mas entre muitos? As palavras de Cristo e de Paulo são suficientemente claras para autorizar a conclusão de que, onde não há quebra do pão para distribuição comum entre os crentes, não há a ceia do Senhor, mas uma falsa e absurda imitação dela. Mas uma falsa imitação é uma corrupção, e a corrupção de um mistério tão grande não pode ocorrer sem impiedade. Portanto, as missas privadas são um abuso ímpio, e como um abuso na religião logo produz outro, após a introdução desse costume de oferecer sem comunicar, começaram gradualmente a ter inúmeras missas em todos os cantos dos templos, e assim a dividir o povo entre si, que deveria ter se unido em uma única assembleia para celebrar o mistério de sua união. Agora que o romanista negue, se puder, que é culpado de idolatria ao exibir pão em suas missas para ser adorado em vez de Cristo. Em vão se vangloriam das promessas da presença de Cristo, pois, por mais que possam ser entendidas, certamente não foram dadas para que homens impuros e profanos, sempre que quisessem e para qualquer uso impróprio, pudessem transmutar pão no corpo de Cristo. Mas para que os crentes, observando religiosamente o mandamento de Cristo ao celebrar a ceia, possam desfrutar de uma verdadeira participação dele. Nos tempos mais puros da Igreja, essa corrupção era desconhecida, pois, por mais que os mais impudentes de nossos adversários se esforcem para deturpar essa questão, é além de toda dúvida que toda a antiguidade está contra eles, como já demonstramos em outros pontos, e pode ser mais plenamente determinado por uma leitura diligente dos antigos pais. Mas antes de concluir este assunto, perguntarei aos nossos defensores das missas, uma vez que sabem que o Senhor não tem tanto prazer em sacrifícios quanto em obedecer à voz do Senhor, e que obedecer é melhor do que sacrificar, como podem acreditar que esse tipo de sacrifício é aceitável a Deus, para o qual não tem nenhum mandamento e que não encontram sancionado por uma única sílaba das Escrituras? Além disso, uma vez que ouvem os apóstolos dizerem que nenhum homem toma para si o nome e a honra do sacerdócio, mas aquele que é chamado por Deus, como foi Arão, e que até mesmo Cristo não se glorificou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas obedeceu ao chamado de seu Pai, ou devem provar que Deus é o autor e instituidor de seu sacerdócio,
ou devem confessar que a honra não é de Deus, na qual se impuseram presunçosamente e maliciosamente sem qualquer chamado. Mas não podem produzir um título que ofereça o menor apoio ao seu sacerdócio. O que então se tornará de seus sacrifícios, uma vez que nenhum sacrifício pode ser oferecido sem um sacerdote? Se alguém apresentar passagens mutiladas extraídas de diferentes partes dos escritos dos pais e argumentar com base em sua autoridade que o sacrifício que é oferecido na ceia deve ser entendido de maneira diferente da representação que fizemos dele, receberá a seguinte resposta breve. Se a questão se relacionar a uma aprovação dessa noção de um sacrifício que os papistas inventaram na missa, os antigos pais estão muito longe de apoiar tal sacrilégio. Eles realmente usam a palavra sacrifício, mas ao mesmo tempo declaram plenamente que não querem dizer nada mais do que a comemoração daquele verdadeiro e único sacrifício que Cristo, de quem falam invariavelmente como nosso único sacerdote, completou na cruz. Agostinho diz: os hebreus, nas vítimas animais que ofereciam a Deus, celebravam a profecia da futura vítima que Cristo ofereceu desde então. Os cristãos, pela santa oblação e participação do corpo de Cristo, celebram a lembrança do sacrifício que já foi completado. Aqui, ele evidentemente inculca o mesmo sentimento que é expresso de forma mais ampla no Tratado sobre a Fé, que lhe foi atribuído, embora seja duvidoso quem foi o autor, dirigido a Pedro, o diácono, no qual encontramos a seguinte passagem: mantenha isso com firmeza e não admita a menor dúvida de que o Filho unigênito de Deus, sendo feito carne por nós, ofereceu-se a si mesmo por nós, como uma oferta e um sacrifício a Deus, para um aroma suave a quem, com o Pai e o Espírito Santo, os animais foram sacrificados no tempo do Antigo Testamento. E a quem agora, com o Pai e o Espírito Santo, com quem ele tem uma mesma e única divindade, a Santa Igreja em todo o mundo não cessa de oferecer o sacrifício de pão e vinho, pois nessas vítimas carnais havia uma prefiguração da carne de Cristo, que ele mesmo deveria oferecer por nossos pecados, e de seu sangue que ele deveria derramar para a remissão de nossos pecados. Mas no sacrifício presente há uma ação de graças e uma comemoração da carne de Cristo, que ele ofereceu, e de seu sangue, que ele derramou por nós. Portanto, Agostinho, em várias passagens, explica que não é nada mais do que um sacrifício de louvor. E é uma observação frequentemente encontrada em seus escritos que a ceia do Senhor é chamada de sacrifício por nenhuma outra razão, senão porque é uma imagem memorial e uma atestação daquele singular, verdadeiro e único sacrifício pelo qual Cristo nos redimiu. Há também uma passagem notável em seu Tratado sobre a Trindade, onde, após ter tratado do único sacrifício, ele assim conclui: em um sacrifício, 4 coisas devem ser consideradas: a quem é oferecido, por quem é oferecido, o que é oferecido e por quem é oferecido. O único e verdadeiro mediador, por um sacrifício de paz, reconciliando-nos com Deus, permanece um com aquele a quem ele o ofereceu. Faz deles, por quem ele o ofereceu, um em si mesmo. É aquele que sozinho o ofereceu e é ele mesmo a expiação que ele ofereceu. Crisóstomo também fala com o mesmo propósito e atribui o honor do sacerdócio exclusivamente a Cristo. De modo que Agostinho declara que se alguém estabelecer um bispo como intercessor entre Deus e o homem, isso seria a linguagem do anticristo. No entanto, não negamos que a oblação de Cristo é apresentada a nós de tal maneira que a visão de sua cruz é quase colocada diante de nossos olhos, como o apóstolo diz, que pela pregação da cruz aos Gálatas, Cristo havia sido evidentemente apresentado diante de seus olhos, crucificado entre eles. Mas, como percebo que aqueles antigos pais aplicaram mal este memorial a um propósito inconsistente com a instituição do Senhor, porque a ceia, como celebrada por eles, representava não sei que aparência de uma oblação reiterada ou pelo menos renovada, o caminho mais seguro para mentes piedosas será aquecer na pura e simples ordenança do Senhor, cuja ceia este sacramento é chamado, porque deve ser regulado por sua única autoridade. Constatando que eles mantiveram sentimentos ortodoxos e piedosos sobre todo este mistério, e não detectando que pretendiam a menor alteração do único e verdadeiro sacrifício de Cristo, não me atrevo a condená-los por impiedade. No entanto, acho impossível exculpá-los de terem cometido algum erro na forma externa, pois eles imitaram o modo judaico de sacrificar mais do que Cristo havia ordenado, ou a natureza do Evangelho admitiu a censura que mereceram.
Portanto, é por esta conformidade absurda com o Antigo Testamento que, não contentes com a simples e genuína instituição de Cristo, simbolizaram demais com as sombras da lei. Se alguém examinar atentamente, observará esta distinção claramente marcada pela palavra do Senhor entre os sacrifícios mosaicos e nossa Eucaristia, que, embora aqueles sacrifícios representassem ao povo judeu a mesma eficácia da morte de Cristo, que agora nos é exibida na ceia do Senhor, o modo de representação era diferente, pois os sacerdotes judeus foram ordenados a prefigurar o sacrifício que deveria ser realizado por Cristo.